Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de leitura? Aproveito inclusive para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele carrega no nome essa proposta, né? Que pode ser feita por nós mesmos todos os dias de nossa vida. A única competição válida e saudável, né? Para além das questões esportivas, é claro. Então, nós só vamos competir conosco. Como, Gi? Sendo melhores a cada vez mais, pois vamos lembrar que o retrato do que você vê no mundo é o reflexo da sua alma, aquilo que você já consegue ser. Deixem aqui o like de vocês, comentem no vídeo, será uma satisfação. Compartilhem com aquelas pessoas também que possam gostar. Mais do que isso, ativem o sininho para continuarem recebendo o meu conteúdo. Então vamos lá? Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. Um fevereiro abençoado, uma segunda-feira linda. 33ª leitura. Eu adoro este número. Vamos lá? Jogue fora seus traumas. O tempo passado já foi, não volta. Portanto, não sofra, não se culpe. Se você estiver com sua mente cheia de problemas, de acontecimentos passados, sua mente estará sobrecarregada e estará uma bagunça. Estes problemas do passado são lixos mentais que o atormentam e impedem você de viver o agora na sua totalidade. Não adianta perder seu tempo tentando resolvê-los, pois, bem ou mal, já foram resolvidos no passado. Não se frustre, jogue o lixo fora e viva o presente. Jogue fora seus traumas. Adoro, né? Graças a Deus. Então, pessoal, que leitura que traz ali uma necessidade, né? Para todos nós, jogarmos fora os traumas. Não é fácil, mas se colocamos isso como propósito, todos nós conseguimos. Propósito, gente, muitas pessoas, diante aí das sessões de terapia, o que é propósito? Qual será meu propósito? Qual será minha missão? Pessoal, e eu costumo responder, não somos Deus. Somos um fractalzinho dele, né? Então, não estamos prontos para que toda a verdade do mundo seja revelada a nós. E quem está no caminho do despertar consegue compreender que missão, bora lá? Todos temos uma em comum. Se a gente adentra nela com leveza, deixa fluir, nós colapsamos da melhor função de onda, pois tudo é energia. E aí, depois nós vamos fazer um adendo nessa palavra. O colapso da função de onda, o efeito Zenão. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Naturalmente, por missão, todo mundo tem a sua. Em igualdade, qual a missão de todo mundo, gente? Cuidar da sua própria vida, na equivalência de ser um humano melhor. Logo, você sendo um humano melhor, você adentra em outras demais missões que possam chegar, porque a missão de todo o espírito em evolução eterna é qual? É a própria palavra, evoluir, intelecto e moral. Um não confere sem o outro. Se a pessoa evolui demais o intelecto, o orgulho cresce, o ego a consome, o hedonismo paira e engendramentos ali não muito bons desde o início da conspurcação, né? Lá atrás, nesta questão entre dualidade, que faz com que o humano que vem aqui viver na Terra prevaleça, né? Apesar da dualidade, e compreenda nas equivalências que o que é bom mesmo não é só o reequilíbrio constante, é manter-se equilibrado e harmonizar-se, escolher o caminho do meio. Então, quantas pessoas ainda não compreendem isso? Mas vocês verão que é fácil. Deus, eu vou te fazer uma pergunta. Para quem acredita em Deus, tá? Independente de religiosidade, a gente, para acreditar em Deus, aliás, a maioria daqueles que
acreditam em Deus fundamentalmente, eles podem não ser religiosos, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sim, a religião pode auxiliar? Claro que sim. Então vamos tomar cuidado com a batata quente do mental de cada um. Não joguem aqui em cima de mim. Então percebam o que eu estou falando. Então, para que eu continue aqui esse raciocínio e vocês vão compreender. A missão de cada um é se melhorar em Deus. Por quê? Deus manifesta a sua presença naquele que deixa. Naturalmente, somos todos fractais divinos. Temos uma centelha divina dentro de nós. Ocorreu um experimento na Suíça, em Genebra. O CERN, né? O colisor de hadrons, um acelerador de partículas. A partir dele, descobriu-se que o átomo não é a menor substância e que, a partir dele, antes mesmo dele, né? Tem nêutrons, prótons, elétrons, e se observar mais profundamente, quarks, e mais profundo, o bóson de Higgs, né? Então, a vida, ela paira aí diante de uma espiritualidade que quem tem visão cartesiana jamais enxergará. Então, é um paradoxo tão grande que hoje nem a própria ciência pode colocar à tona, né? E arregimentar-se nisso para o mundo todo. Por quê? Vivemos uma matrix que quer consolidar a todo instante que nós somos apenas aquilo aos 5 sentidos. Vou até parafrasear uma pessoa bastante religiosa, e aliás religiosa mesmo, porque eu não sei se propriamente ele acredita em Deus não. Existe ou não existe? Se não existe, né, então não vale a pena. Então tem pessoas, inclusive religiosas, que são fundamentalistas, fanáticas, idólatras de um Deus que propriamente não é o Deus do todo, né? Não é o próprio todo, não é a própria fonte que alimenta tudo e a todos nós, que nos fez as leis que nos regem e nos sustenta em amor. Então aquele que está na separação, ou que diz farinha pouca, mil pirão primeiro, só os fiéis da minha igreja, ele é uma pessoa que ele não está em Deus, tá? Com todo respeito. Se você não faz o bem, ou se você faz o bem olhando a quem, isso não conclui que você é um bom deísta, um bom cristão, seja lá o nome que você quiser dar. No fundo, você não acredita em Deus. Então tá, Gi, Deus existe. Deus existe onde? Dentro de você. Porque no fundo, Deus só deixa, nós é que deixamos Ele se manifestar através de nós, quando a gente faz algo bom, tá? Você não vai encontrar Deus batendo ali na sua porta. Você tá achando que você é alecrim dourado? Deus não vai bater na sua porta. Não na porta do físico, no existe aos olhos. Deus não vai existir para você tocar. Deus está para além dos seus 5 sentidos, meu querido. Ele é o criador do multiverso. Seu umbigo, ele está muito grande para compreender que ele vai parar aqui, né? Para te favorecer só a você e aos outros não. E até mesmo porque isso seria uma carga pesada, você nem ia dar conta de lidar com isso. O ego cresce. Então vamos deixar nosso ego bonitinho ali e falar para o nosso umbigo que nós somos muito ínfimos diante da grandeza de Deus Pai. Se um humano, né, se reconhece religioso, mas ele se separa do outro, naturalmente ele não acredita no nosso Deus, o Criador de tudo e de todos, o incriado. Ele acredita mesmo naquele Deus do Primeiro Testamento, né? Aquele Deus que até o Cristo, no livro Cartas de Cristo, diz que Deus é esse, que Pai é esse, que o filho com fome, pedindo pão, ganha serpentes. Então até hoje tem aqueles que adoram a Mamon, né? E não entendendo, ao invés de deixar Deus prevalecer dentro dele, fazer o bem sem olhar a quem, ele ainda está escolhendo a quem ajudar. Aumenta intrigas, discórdias, injúrias. É o ego que deixa prevalecer a separação que ele faz da sua própria centelha. Quantas pessoas têm um gogó poderoso de falar que são cristãos, mas não são nada? Fundamentalmente nem se amam. Se uma pessoa não se ama, como ela vai amar o outro? Ela está tentando o tempo todo se proteger do mundo, com medo. Então, aqui se nós falamos jogue fora seus traumas, todos temos traumas, mas temos que ter honestidade para observá-los. Então, se falamos aqui de propósito e de missão, como que nós podemos deixar isso fluir? Propósito é aquilo que você faz com naturalidade. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa fez isso de propósito? Sim, retrata a essência dela. Então, o que está faltando na sua vida para você viver em essência? Aquilo que deseja.
tanto a nível do seu físico, mas mais do que isso, é a nível aí de ter uma coerência entre o que você precisa ser feito e aquilo que é do seu coração, desejo da tua alma. Mais do que um desejo, né, da alma que está ali engendrada no ego. Não são esses desejos fugazes, né, que vêm e retratam ansiedade, a pessoa quer muito no imediatismo colocar em prática, e é tudo passageiro, fogo de palha, muito fugaz. Você faz, né, e naturalmente passará. Agora, aquilo que você faz como conquista, como missão de vida, como propósito, é da vontade do seu Espírito Eterno em luz, isso não passará. Você põe propósito em fazer muitas vezes aquilo que não quer, mas só para ser um humano melhor. Logo, quem é um humano melhor obtém tudo, porque vê que não está na falta. Gente, Deus nos fez e fez tudo e a todos. Não existe nada que esteja fora dele, a menos que se sinta assim. Então, para você encontrar Deus, você não tem que encontrar ele dentro de um templo religioso, um púlpito em cima de um palanque. Não que isso também não possa ser assim. Pode utilizar a ferramenta que você quiser, a cultura que quiser, a religião que quiser, a crença que quiser, né? Mas Deus está dentro de você. Então eu diria que isso aí são máscaras. Religião é uma máscara, cultura é uma máscara, e você usa a máscara que quiser, não tem problema, né? Inclusive são máscaras que muitas vezes são sorrisos, porque você não está dando conta de aguentar aquilo que tem na sua vida de não tão bom. Então vai sim para uma igreja, não tem problema. Vá para o seu culto, vá para o seu templo religioso, mas vamos lembrar que a única igreja, né, na verdade a verdadeira, na essência, é o nosso corpo. Nosso templo de Deus é o nosso próprio corpo. Por quê, gente? Ele invariavelmente carrega 7 aspectos. Então não é só esse físico tangível que você vê, toca, sente. Ele é mais que isso. Ele é você ter lidado bem com o seu emocional. Gente, nós somos como se fôssemos verdadeiros lagos. 70% água. Olha o emaranhamento emocional. A água, ela é equivalente a emoções. Então, quantas pessoas aqui, ó, fazem isso aqui, ó, traumas na sua vida. Então, gente, joga fora seus traumas. Se você não olhar eles, não tem como você transmutar, porque no fundo você não vai jogar fora. Essa é uma forma alegórica. As suas emoções também são energia. E energia nenhuma no universo se perde. Tudo se transforma. Sim. Então, enquanto você não quiser olhar para os seus traumas, eles vão te manter refém. Porque vamos lembrar? Aquele que vive de traumas, né? E ao invés de viver de centelha, sim, porque você tem traumas, todos temos. Não estamos prontos. Não somos como Deus, né? Jesus, o mestre, veio nos ensinar a despojarmos dos pesados fardos da matéria através do corpo físico. Então, enquanto as suas células estavam ali sangrando, né, a nível de uma morfologia, de um corpo de carne, o seu espírito já tinha certeza absoluta do seu regozijo em Deus, né? Então, o Cristo, ele já inspirava consciente o maná genuíno do ar. Gente, isso aqui não é só ar. Isso aqui não existe só uma química, né? Uma bioquímica. E o processo o qual o ar entra em seus pulmões não é só a partir desta bioquímica, desta biofísica. Nós somos muito mais que isso. É um energético. Então o ar aqui, o qual, né, está aí sendo transpassado pelos meus movimentos, que a partir dele a nossa voz consegue ganhar foco, sintonia, né, e torna-se auditiva. Isso aqui não é só um campo atmosférico. Isso aqui é mais do que isso. É a espiritualidade do todo, é a geometria sagrada. Então, enquanto vocês estiverem com essa visão cartesiana, respeitando aquilo que a Matrix quer de você, aí ela coloca aí essas instituições para continuar te comandando. Abra os olhos da tua glândula pineal, o terceiro olho que tudo vê, e você vai concluir que não é só o que é tangível, é o que é sentível. Isso é a sua missão. Ser um humano desperto. A missão de todo humano em comum é, no mínimo, ser desperto. E para aquele que já está entrando no caminho do despertar, naturalmente ele vai conseguir, inclusive, colocar em prática planos A, planos B, plano C. Então, o que você
O que confere a você acessar os planos da tua vontade eterna em evolução em espírito. Você dar conta de um passo de cada vez. Então não adianta você ficar aí pensando, será qual é a minha missão? Será que a minha missão é fazer tal coisa para a humanidade? Será que aí... Gente, você não consegue nem mesmo integrar seus fragmentos de alma. Como que você está querendo ser algo para o bem maior do todo? E aliás, é uma misericórdia divina de Deus. Deixa eu só te fazer uma pergunta e você vai concluir que sim. Você hoje, no dia 2 de fevereiro de 2026, tem a mesma cabeça de um ano lá atrás? Eu nem vou muito atrás não. Você é o mesmo do dia 2 de fevereiro de 2025? E se a gente pensar em questão de 2020? Pois tudo mudou depois de 2020. E se pensarmos mais anterior a isso, lá em 2012, muitas coisas a nível inclusive do cosmos têm acontecido para que a gente absorva, esse maná que nos apropria, de retornarmos para isso. A única missão, que o humano tem, se ele colocar isso como propósito, logo ele pode tudo ou mais. Ele não tem que pensar, será que o meu plano é esse, é esse, é esse. Gente, seu plano é viver ao invés de sobreviver. Queira viver, logo tudo ou mais vem a favor daquilo que vai se revelar naturalmente para você. Não é um guru que vai te dizer isso. Pode ser que te ajude, claro, mas a sua essência, ela é confiada a você, em coração, pelo amor de Deus. Uma coisa que é genuína. Você acha mesmo que qualquer pessoa aceleraria isso na sua vida? Pode ser que você não esteja pronto. Então tem pessoas que o ego cresce tanto e começa a querer acessar tudo de todos. Vai te auxiliar? É óbvio que vai, com ferramentas baseadas em respeito. Jamais Deus falaria algo para você que ia te deixar ansioso ou que perpetuaria transtorno na sua vida. As coisas são reveladas conforme você vai se despojando dos traumas. Então tem muitas pessoas que procuram gurus, mentores, enfim, até mesmo as pessoas da área da saúde, para revelar a ela, aí há um modo terapêutico, seja lá qual for, quais as suas missões, Gente, a missão de cada um, só a centelha dele sabe. Existem ferramentas que vão auxiliá-lo, sim, e elas vão chegar, fica tranquilo. Elas vão chegar, e quando você perceber, estarão aí, adiante. Mas aí você já deve estar vivendo. Se você estiver sobrevivendo, não consegue colapsar, a melhor função de onda que o seu espírito deseja. Aí vai ser só a favor do ego. Então, quantos espiritualistas falam mal, inclusive, de uma roda viva de Sansara? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e são raças alterando o nosso DNA, e das 12 fitas, só apenas 2 estão ativas, e as outras 10 cadê? E começa a falar mal. Aí começa a falar mal. Aí quando vê que não tá bom, começa a falar mal do religioso. Quando vê que não tá bom, começa a falar mal até de Jesus Cristo. Quando vê que não tá bom, começa a falar mal de Deus, E na verdade essa pessoa não tá ajudando. Nós devemos sim retratar que a Matrix, ela elabora aí engendramentos de medo para nos manterem cativos à manipulação dela. Sim, que Big Pharmas, as Big Techs, todas, trazem aí manipulação pura, Então existe uma hipnose coletiva. Gente, tem gente que tem medo da hipnose como uma terapia. E mal sabe ele que ele vive numa hipnose coletiva inconsciente, Mas aí, se a pessoa tem medinho, não é por acaso. Gente, o humano, ele é manipulado através do medo. Não tenha medo de nada, ser. Não tenha medo de entrar na sua missão. Do quê? Qual que é a primeira delas e a única, que ela é por igual de todos? Se você entrar nela, você vai achar muitas outras, Se você, lógico, tiver capacidade para isso. Então, como que você se capacita para entrar naquela missão que é a mesma para todos, que é o quê? O viver? Queira viver primeiro. Você está sobrevivendo? Há algumas questões, que aí trazem para você resolver seus traumas. Então, sim, ótimas terapias, ótimos terapeutas vão poder lhe ajudar, com certeza, Com toda certeza. Vão auxiliar a livrar dos seus traumas. Mas se você não entrar naquela parte que é fundamental e só você consegue resolver, que é o quê? Resolver suas emoções.
Porque a sua emoção vai e traz de volta. Quantas pessoas fazem uma ótima sessão de terapia e ela não dando importância àquilo que ouve, ela subtrai a importância do momento e pensa, já paguei, já fiz, tá feito. Amanhã sou novo, né? Lá vou estar novo. Não é assim não, gente, né? Então, na verdade, tem algo que ninguém vai fazer por você. E que, justamente por respeitar o livre-arbítrio divino, com as suas emoções, só compete a você querer saná-las. Enquanto você não resolver sobre suas emoções, meu filho, pode fazer dança da chuva, pode fazer tudo quanto é tipo de técnica, né? Você pode pegar aí bilhões, não vão te fazer um humano novo. Usar de recursos totalmente terríveis que a humanidade sabe que tem, né? Então, quantas pessoas justamente estão em vícios horrendos, em promiscuidades? Por quê, gente? A pior questão do mundo não é o uso de entorpecente, lícito e ilícito. O maior deles é um que todo mundo produz, a respeito dos prazeres carnais, das glândulas endócrinas que os produzem, né? Então, o problema do mundo, o vício maior, não é em drogas. É numa parte que foi totalmente profanada, tá? Então, inclusive em Cartas de Cristo, a partir da carta 7, Jesus fala sobre isso. Então, nós fomos criados, né? E o sagrado e o feminino nem sempre estava presente ali a contexto da sua elaboração, né? Em óvulo, vamos dizer assim, né? Em feto. Então, sabemos que o mundo ele está engendrado entre guerras que existiram desde que, muito antes da gente nascer, há milhões de anos, guerras e mais guerras. E guerra não só a nível, né, de sociedades, civilizações, mas a guerra espiritual que existe na nossa família, na nossa ancestralidade. E justamente a respeito disso, de questões de civilização, cultura, crença, raça. Até quando nós vamos deixar esse ciclo, né, repetitivo continuar aí, né, nos manipulando? Entra nesses traumas. Então aqui foi um convite, jogue eles fora. E esse jogar não é assim tão fácil. Como fácil seria? Seria, na verdade, totalmente contrário a Deus. Pois se ele deixa que coisas não tão boas cheguem até você, é para dar ordem ao caos que existe aí dentro. Naturalmente é isso que você enxerga lá fora, pois o mundo é um espelho. Sim, você reflete no mundo aquilo que tem dentro. O mundo é um reflexo da sua imagem. Quando você vê o mundo, se você vê num contexto não tão bom e se está polarizado por hora, tudo bem. Mas se você está polarizado, o próprio nome já diz. Não olha só pelo lado negativo, olha pelo positivo. Então tem aqueles que, além de não se aperceberem nisso, né, eles, na verdade, querem perpetuar o mesmo passado. Aqui mesmo falou, viva o presente, joga o lixo fora. Vocês sabem aqueles acumuladores? Já viram aqueles acumuladores? Que eles não têm coragem de jogar fora nem uma bandeja de carne velha, né? Aliás, que antes era nova, mas ao invés dele pôr no lixo, né, e fazer ali o desígnio normal daquilo que já não é utilizável, ele acumula na casa dele. Tem pessoas que são assim, com a sua própria alma, são acumuladores. Amam os seus traumas, pois tudo aquilo que você evita ver, que briga para não ver, né? E que briga mesmo. Seu ego fraco ativa ali o cérebro reptiliano, né? Que é aquele da luta e fuga, os processos aí de reatividade. E ao invés de agradecer quem te traz esses pormenores, você critica eles, julga eles. A pessoa que te mostra a verdade, ela nunca será benquista, né, para quem está no ego. Já a pessoa que mostra a verdade para aqueles que estão com uma inteligência emocional mais sofisticada, e que se utilizam sim de um neocórtex, que ele foi justamente feito aqui, né, para o quê? Para o reino nominal utilizar, porque poucos usam, né, sinceramente, gente. Se muitos utilizassem, não estaríamos aí nesse impasse, né, mundial, né, para todo lado, conflitos. E esse conflito, nós só saberemos passar bem por eles se a gente encontrar na equivalência Deus dentro de nós.
Porque se você não reconhece Deus dentro de você, como você vai enxergar Ele no externo? Aí é que tá a pergunta. Aí você vai parar de criticar a religião e vai ficar com o lado bom dela, porque ela existe. Você vai parar de criticar a roda viva de Sansara e vai começar a agradecer que a visão das reencarnações que você teve não chegaram todas deflagradas, porque desde criança você não ia aguentar saber delas. Quantas pessoas vão na sessão de terapia e dizem, Gi, eu quero entrar nesse trauma? Sim, agradeça a Deus agora mesmo, pedi e obtereis, mas a encargo daquilo que você dá conta. Gente, você já imaginou aquele cebolão na sua mão? Porque sua vida, seus traumas é um cebolão, né? Você tira uma casca de cada vez. Mal consegue passar pela catarse, chora demais. Inclusive chora não porque tá se desvencilhando do trauma. Chora porque ainda tá na revolta, tá no medo, tá na injúria. E tá querendo descascar o cebolão de uma vez? Meu Deus, meu Deus. Ainda tá muito polarizado e quer resolver seus problemas, quer resolver suas dores físicas. Muitas pessoas só querem remédio. Mas quem tem sabedoria vai olhar e vai falar, é sobre isso. De que muito se vê? As pessoas não querem resolver seus traumas, elas querem se livrar deles. Não adianta jogar seus traumas fora. Uma forma metafórica de dizer que você não joga nada fora. Aquilo que você quis jogar, volta. Você não mudou, você não transmutou, tudo é energia. Então um biofóton de pensamento, um pensamento que você fez lá no início da sua primeira vida aqui na Terra, ele está valendo ainda? Você tem por missão viver o presente, você naturalmente vai conseguir conquistar de modo gradativo aquilo que não vai fazer você chorar no seu cebolão. Entra camada por camada, agradeça. A gratidão é uma frequência e ela vibra altíssimo e ela é equiparada a liberar outros portais de luz e sabedoria. Pare de ter que. Você tem que ter coragem, ninguém vai mudar a sua vida, só você mesmo. E aí naturalmente você vai perceber que se vive de propósito, se vive de missão, naturalmente você já está resolvendo seus traumas. Gente, Deus é tão maravilhoso e tão soberano que Ele tem um modo de agir na nossa vida que é muito melhor do que aquilo que a gente almeja. Mas você tem que deixar, né? Se você não deixar, tem gente que tem tanto medo de Deus dentro dele que o próprio ego escuta essas palavras e fica ensimesmado. Uma coisa, para o vídeo não ficar tão grande. Quantas pessoas estão adquirindo intelecto, mas não colocam em prática? Logo, gente, lembra aí, conhecimento não é o mesmo que sabedoria. A sabedoria é quando por uma mínima coisa que você sabe, você aprendeu, então você põe ao dispor do próximo. Tudo aquilo que você compreende, saber, sentir, desenvolver, praticar, logo você é humano melhor. Pois em prática, sabedoria. Certo? Sem isso, não adianta seu intelecto. Ok. Naturalmente, moral. Quantas pessoas, né, elas não entendem o que é isso. Sabe o que é moral, gente? Vamos só fazer um resuminho? É você fazer ao outro aquilo que desejaria que fosse feito com você. Quando? Constante. Senão você não preserva a sua essência. E toda vez que você foge de algo, você está nos engendramentos do medo. E centelha não sente medo. Quem sente medo é ego. Quem vive de ego, absolutamente arregimentando a sua própria vida, sobrevive. É sobre dar consciência. O que eu falei aqui sobre religião? Porque no fundo, gente, a religião não foi criada por Jesus, né? Então você pode ser um bom cristão sem ser religioso. A religião não foi criada por Deus, ela é criação do homem. Mas se Deus assim permitiu, necessário se faz para que, a partir do caos, dê-se ordem, né? Então, se a ordem vai vir, na equivalência, existem seres que mais do que colocar ordem no seu próprio caos, dentro das religiões, eles conseguem ser fonte rediviva, né, de um humano melhor na Terra, como os verdadeiros santos, mártires, né? Dizem que naquele determinado momento de um martírio de santo, ele simplesmente começou a liberar tanto DMT, que é aquela dimetiltriptamina. O DMT, ele é liberado pela glândula pineal. Dizem que ele é muito liberado na hora do nascimento,
né? Porque dizem que é difícil, doloroso nascer. Ainda mais chegar aqui no planeta, né? Que assim, não é para amadores. Tanto é que os amadores estão sucumbindo, né? Verdadeiros joios. Não fazem seu melhor esforço. Então, no dado momento do nascimento, nós liberamos bastante DMT, e em qual outro momento também nós liberamos, né? Na morte. Eu vou considerar esses dois, porque é lógico que nós não liberamos DMT só para isso. Então, inclusive, precisa-se de outro vídeo para falarmos sobre isso. Uma própria meditação você libera DMT, né? Então, a dimetiltriptamina, ela traz algo poderoso para nos auxiliar em dado momento. Os santos, eles professavam a sua fé no que era compreensível a nível de doutrina. A teologia, ela mascara muitas coisas. E vejamos, ela mascara por questão de Deus? Não, Deus não tem nada a ver com religião. Ela mascara pelos religiosos que lá estão. Olha para vocês verem, muitas coisas acontecerão e vocês poderão ver com o Vaticano esse ano. Então, desperta tu que dormes. E nem tão pouco estou falando mal de religião. Mas aqui é sobre reflexão. Reflita. A religião, você não pode idolatrar ela não, tá? Até mesmo porque você está em contravenção com aquilo que o Cristo pediu. E tanto ele reafirmou. Os religiosos, se forem só religiosos e se não forem verdadeiramente cristãos de alma, eles são verdadeiros hipócritas. É uma incoerência muito grande. Agora, se você é um religioso que é um verdadeiro cristão, isso é muito mais válido para Deus. Então você pode ser religioso ou não religioso. O que importa é você ser cristão em essência, ainda que você não se intitule, não se classifique um cristão. Pois eu conheço, inclusive, muitas pessoas que são de fato universalistas, ou seja, respeitam todas as religiões. Então não há nada que ela não vá respeitar, até aquelas que ela não conhece, porque como ela vai ter potencial, inclusive, de falar mal ou de crivar algo que ela não conhece? Quem também são verdadeiros cristãos, mesmo sem se intitular assim? Ateus, né? Gnósticos. Quantos são verdadeiros cristãos? Fazem valer aquilo que o Cristo veio trazer em essência, né? Não se separam por ignorância do outro. Aquilo que ele não sabe, simplesmente, ele não se afugenta. Ele só vive em liberdade de ser um humano melhor. Ser, né, pessoal? Então aí nós vamos perceber que o problema não é religião, o problema é o que o religioso faz estando nela. E também o problema é aquele que não é religioso falando mal da religião. Vamos parar com isso, gente. Cada um escolhe o caminho onde seguir. Então aqui, se nós falamos sobre santos e mártires, a própria igreja, né, que prejudicou, entre aspas, a vida desses santos. Vocês lembram da história, por exemplo, uma que de São Lourenço, ele foi assado de um lado do corpo, né? Colocaram ele ali naquelas grades, né? Sabe, cama de solteiro, que vinha com aquelas grades? Tem um nome, e eu esqueci aqui por hora. Tem as grades ali. Colocou ele ali e ele foi assado vivo. E então, vocês acham que ele gritava? Ele não gritava. E aí, pessoas não dando conta de ver aquilo, pensa que horror, porque ele estava sendo queimado como churrasquinho vivo e começou a cheirar, né, aquele odor e de carne, né? Aí pessoas ficando abismadas com aquilo iam saindo, até que ele começou a rir. Isso mesmo, uma pessoa que já estava quase totalmente falecida ri e fala: e o outro lado ainda está cru, vira meu corpo e queima o outro também. Gente, viraram ele, né? E queimaram o outro lado do corpo. E ele jamais chorou. E obviamente, seu espírito deve ter ascendido em luz, pois ele transcendeu as questões da matéria, né? Ele transcendeu, né, do ego ao eu sou dele. A sua luz, né, iluminou-o, de modo que ele obteve a graça, que foi despojar-se do corpo material. E não sentindo dor, portanto que ele nem fez careta. É por isso que os grandes mártires, eles se situam dessa forma ali no dado momento, no derradeiro momento de efetivar a morte do corpo físico. O espírito é eterno em evolução.
E se você faz a vontade dele, você não tem medinho de nada. Você não tem medo do que vão falar. Você não tem medo do que vão te atacar. Você não tem medo de nada. Ao ego, só as influências de aprendizado. E quanto mais marreta no prego que se destaca, mais ele consegue se conformar e vislumbrada está a sua vitória, é só para o alto e além, pois é a espiral de luz de indo a Deus, né? Então esse é o caminho do meio, tá certo? O caminho que conclui que todos os seus vórtices de força já estão se livrando de emoções não benevolentes, porque, saibamos lembrar aqui, cada um dos nossos chakras, eles mais do que, né, ativam ali glândulas endócrinas imprescindíveis para que a gente viva bem, hormonalmente falando, porque sem hormônios do bem-estar, gente, o humano não prevalece, ele não vive, né? Então ele o quê? Sobrevive, e se ele estiver no caminho da sobrevivência, ele vai ficar inclusive doente, né? Então nós vamos lembrar que além desses chakras, né, serem totalmente poderosos, chakra do sânscrito, né? Porque a sabedoria do povo indiano é indiscutível. Então eles, a nível milenar, né, já colocam isso ao nosso dispor. Então absorve o maná de verdade quem quiser. Naturalmente esses chakras, né, esses vórtices de força, cada qual vai ali tratando as emoções cabíveis, né? E eles se sustentando em ser melhor, por exemplo, largando o ódio e indo para o amor. Largando a sensação de vergonha e retornando ao pertencimento. Largando o medo e indo para a coragem. Naturalmente, ele vai desenvolvendo só emoções melhor elaboradas no sentido de evolução moral. Quando ele pensa que não, o seu caminho do meio, né? O que, gente? Ali é a retratação do caduceu, que inclusive está em várias profissões. E como as pessoas são hipócritas, né? O caduceu, ele está no símbolo, né, da medicina, ele está no símbolo da fisioterapia. Então, para o profissional pode. Aquilo ali é uma emblemática. Seu subconsciente capta aquilo, né? Então, naturalmente, o que acontece? O seu cetro, seu cajado de poder, é o seu alto poder. Tanto a serpente Ida e Pingala, elas significam o quê, gente? Tendo resolvido todas as emoções não benevolentes, que na verdade são benevolentes, outrora ruins, hoje são maravilhosas, e demonstram que o lado ruim é que veio trazer à luz aquilo que é benéfico. Naturalmente é o quê? É o assessoramento da serpente que antes adormecida, ela começa a despertar e faz de um veneno um ótimo antídoto. Ou seja, você precisa ficar correndo da sua sombra? Não. Você precisa ficar correndo do ego? Não, ninguém vive sem ego. Simplesmente fala para ele que ele vai ser controlado por Deus agindo na sua vida, certo? Então o caminho do meio é esse. Ele é de forma ascendente. Moisés ali com seu cajado tentou colocar isso. E vários outros, né? Então pega o seu cetro de poder e faça isso agora mesmo. Mas só tem o alto poder aquele que já enxerga a onipotência de Deus em sua vida e que jamais quer retratar subjugação ao outro, aquele que se utiliza do seu intelecto e do conhecimento que ele adquiriu para o porvir em servir a Deus, como maná de sabedoria para todos que o cercam, todos que o rodeiam. Naturalmente, Ida e Pingala não vão encontrar mais obstáculos em nenhum dos vórtices de força, e quando elas chegarem, né, no chakra de 1000 pétalas, enxergando o amor em geometria sagrada de tudo que há, naturalmente aí já está o seu despertar. E pode-se, inclusive, em se tratando de perpetuar este momentum próprio ao que o indivíduo consegue, na equivalência de estar com Deus, a sua iluminação. Pois mais do que individualizar-se, como indivíduo que cada um é, diferente cada um do outro, mas com Deus, na equivalência de assessorá-lo a ser cada vez o seu melhor, ele perceberá que a iluminação é a sua própria individuação, né? Então Jesus, quando ele vê retratar ali a cruz, nada é por acaso. Até a época, o qual, né, foi feito então a auto-outorga de Mestre Jesus, porque aquilo ali foi uma auto-outorga, né? Então aquilo ali não foi só ele sofrer na cruz. Quantas pessoas que não entenderam o significado de Jesus na cruz até hoje, né? Então, pessoal, essa cruz
ela nem é tão pouco aquela cruz que era utilizada para embaraços da ignorância do homem, né? Ela, na verdade, ela pode se transformar inclusive na cruz de Malta. Vamos falar sobre a cruz de Malta no próximo dia? Então tá certo, né, pessoal? A intenção agora é essa. E quem conclui-se que realmente está gostando aqui do canal, ele naturalmente vai compreender, né, que muitas vezes o momentum deve ser perpetuado. Se eu ficar editando demais o vídeo, eu perco as boas palavras que deverei aqui, né, trazer a vocês por insights a partir das leituras. Então, pessoal, para todos aqueles que estiveram aqui comigo, como forma de gratidão, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça essa boa palavra valer também como boa na vida de outras pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo. Então, compartilha, comenta, será uma honra, uma satisfação. E, mais do que isso, já ativem o sininho para continuarem comigo, tá certo? Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.